Beleza. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui numa quinta-feira, juntamente com os irmãos, mais uma vez, em mais uma live da ICENH. Como diz o meu pastor Maurício, Deus é Deus de milagres. O Senhor é Deus provedor, está do nosso lado em todo tempo. E também é o Deus que nos lança desafios, não é verdade, meu irmão Niel? Verdade. Uma brincadeira aí, nossa, uma piada interna, para a gente começar esse culto dessa quinta-feira. Culto de adoração, culto de oração, não é? Nós nos reunimos como povo de Deus para cantar algumas canções de louvor ao Senhor e também orarmos para a gente agradecer, para a gente pedir, para a gente aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar nesses dias muito difíceis, né? Que cada um de nós tem passado, mas nós agradecemos ao Senhor porque é mais uma oportunidade que a gente tem de aprender dele. Então, nós queremos, reunidos aqui neste lugar, e você aí onde você está, nós queremos cantar 2 cânticos de exaltação ao Senhor, dizendo a Ele que mais uma vez nos reunimos para dizer que amamos o Senhor, que nós precisamos dEle e que a nossa vida é dEle e Ele tem total liberdade para atuar em nós. Amém? Cante conosco então. Me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser.
nós precisamos de Ti, Senhor. Nesse dia, meu Pai, quando o Senhor nos oportuniza viver, quando o Senhor nos dá essa graça maravilhosa da vida e, ó Deus, a oportunidade também, a chance de poder falar com o Senhor, nós queremos ser realmente gratos a Ti e ofertar ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Nesse dia, meu Pai, um dia de trabalho para muitos, um dia de estudo para tantos, um dia, meu Deus, difícil para muitos dos nossos irmãos e familiares, mas também um dia de louvor e de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito. Nós queremos ofertar ao Senhor, ó Pai, neste momento a nossa vida em adoração ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queremos cantar mais esse cântico ao Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia. O nosso prazer realmente é estar onde o Senhor está. E aqui onde nós estamos, ou aí na sua casa, seja onde você estiver, que você continue adorando ao Senhor, tá bom? Agradeça a Ele. Hoje foi um dia de chuva, um dia de mais frio, né? Agradeça a Ele por isso. Louve ao Senhor, porque Ele tem sustentado a sua vida, né? Assim como nós também adoramos ao Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. A palavra está com o pastor Mateus. Valeu, né?
Bom, irmãos, 2 cadeiras aqui não é porque eu tô gordo não, é porque eu sou grande. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez é uma alegria imensa poder compartilhar a palavra com vocês. É muito bom tê-los nos acompanhando. A gente tem recebido algumas mensagens que têm animado os nossos corações. Mensagens de continuem, estamos sendo abençoados pelo Senhor. Então vamos continuar enquanto isso estiver acontecendo. No mais, quero levar os irmãos a uma breve reflexão para que a gente dedique então um pouco mais de tempo à oração. Alguns avisos sobre o período de oração que nós teremos. Pode fazer os seus pedidos via chat aí no YouTube mesmo, pode fazer via WhatsApp ou no WhatsApp da Raeli e só, porque isso. No WhatsApp da Raeli ou da Ivana. Pode fazer os seus pedidos aí da Flaviane, o Niel, quem tiver mais fácil de você mandar aí. Acredito que é isso. Teremos relógio de oração também no sábado, relógio de oração. E os irmãos estejam atentos aí aos pedidos que a irmã Marise tem mandado para todos nós. Quanto à palavra do Senhor, o texto é 1 João, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Enquanto os irmãos vão abrindo, há não muito tempo eu preguei na mesma carta de João, no capítulo 5, nos 2 últimos versículos, e a gente deu um panorama sobre o que estava acontecendo ali. De forma bem rápida, para os irmãos relembrarem, ou para aqueles que não acompanharam, ouvirem, João então está enfrentando a heresia do gnosticismo ali no meio da igreja, e ele escreve então essa carta como uma forma de combater essa heresia, para que os irmãos pudessem então permanecer firmes na fé e no verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa heresia trabalhava uma ideia de que nós, por nós mesmos, podemos estabelecer um conhecimento de Deus. Por isso a ideia do gnóstico vem de latim e grego, a ideia de conhecimento, de, como que se diz, intelecto, essas capacidades para que se adquira então conhecimento. A ideia do cognitivo, é essa a palavra que eu queria lembrar. Então João combate isso porque ele está dizendo, não é com base nas nossas ideias, não é com base nas nossas razões então que nós conhecemos a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus por meio daquilo que ele próprio revelou de si na Escritura e na criação. Essa é a forma de nós conhecermos o verdadeiro Deus. E é muito interessante que nós vamos trabalhar hoje mais ou menos com uma ideia do tipo, como alguém já citou antigamente, que é conhecimento dos deuses, não a opinião. Claro, essa é uma pessoa que cria em mais de um Deus. Crendo nós em um único Deus verdadeiro, como diz o nosso irmão Paulo, nós então podemos adaptar essa frase e dizer conhecimento do Deus e não a opinião. Por que isso? Porque a nossa opinião, ela muitas vezes é incoerente. Muitas vezes a nossa prática de vida com aquilo que nós dizemos viver, ou com aquilo que nós dizemos acreditar, não encaixa. E a gente se perde em um emaranhado de incoerência. Um exemplo para os irmãos perceberem: todos estão preocupados com o coronavírus. A gente foi no hospital hoje 2 vezes e chegando lá uma galera de máscara e todo mundo preocupado. Recentemente eu vi uma mulher dentro do seu carro, dirigindo o seu carro, usando uma máscara, mas ao mesmo tempo mexendo no celular, enquanto dirigia. Eu fiquei pensando, cara, é incoerência. Por quê? Porque se ela preza tanto pela sua vida ou pela vida do outro, ela já deveria ter entendido que dirigir mexendo no celular é tão arriscado quanto, ou num determinado momento pode ser mais letal até do que o próprio coronavírus. A gente já tem índices, e vários índices, tá baixo? É o 3, isso. Beleza, então verifica lá. A gente tem vários índices aí de que mexer ao celular enquanto dirige é extremamente arriscado. Essa mulher, então, pareceu para mim ser um tanto quanto incoerente.
Então, nós vamos pensar nisso, como que nós, olhando para o Evangelho, olhando para o texto que nós leremos, a gente pode evitar de nos perdermos nesse mesmo emaranhado de incoerência. O texto, portanto, é de João, 1 João, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. 1 João, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Hoje nós estamos aí de diretora, o Águia pediu folga hoje, tá esticando as costas, e a diretora aqui é que está dando os toques agora. E o diretor também é pregador, né? Eu queria até que eu cantasse esses dias aí, não, aí não dá. Cantou não, deixa isso aí pro Niel. Deixa pra lá, a Flaviane já se enrolou com essa uma vez. Mas vamos lá então, para que a gente não se perca em incoerência, nós vamos olhar para esse texto com o título aqui que eu dei para o sermão, que é A Semelhança do Evangelho. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando durante o ano, o tema Jesus é o Evangelho, e então na primeira vez que eu falei com os irmãos, eu falei sobre o caminho da oração, esse caminho é o Evangelho. E agora nós vamos então pensar numa ideia de andarmos à semelhança do Evangelho, ou seja, à semelhança do próprio Jesus, que é o Evangelho. O texto, portanto, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Tem uma palavra que eu quero destacar com os irmãos, que é justamente a ideia aqui, logo do início do verso 4, que diz, aquele que diz, eu o conheço. O verbo conhecer. Nós temos lidado com muitas opiniões nos dias de hoje. A gente observa especialistas e não especialistas, ou pseudo-especialistas, falando sobre os vários temas que estão ali em volta desse tema central, que é o coronavírus, economia, saúde e tudo mais. E nós temos então essas pessoas dando as suas opiniões, dizendo conhecer demais, dizendo saber demais, e apresentando tantas informações que a gente fica saturado. Mas quando nós olhamos para esse texto, esse verbo especialmente de conhecer, ele vem de uma ideia grega, que é a ideia de um conhecimento relacional. Não é um conhecimento onde, por exemplo, eu ouvi alguém dizer sobre algo e então eu tomo aquilo como uma verdade para mim, mas eu não tive experiência nenhuma com o assunto, eu não tive experiência nenhuma com a coisa ou com a pessoa e eu simplesmente saio disseminando essa ideia ou essa informação. Aqui é diferente. É a ideia de que até pode ser que num primeiro momento você ouviu alguém dizer, mas para que você então pudesse dizer eu conheço, você precisaria então ir atrás de se relacionar com aquilo, com o assunto, com a pessoa, ou como diz o João aqui no texto, com o próprio Deus. O que João está dizendo para nós é impossível você dizer que conhece a Deus se você não se relaciona com Ele, se você não tem uma intimidade com Ele. É impossível você dizer que o conhece. É impossível você também dizer que enxerga Deus em algumas coisas se você não conhece quem Deus é e da forma como Ele se revelou. Porque é muito fácil para nós. Nós temos essa síndrome de querermos ser os nossos próprios deuses, ou de querermos construir deuses para nós. Consequentemente, nós atribuímos a Deus aquilo que nós pensamos. Como diz a frase do início, a nossa opinião, então, se torna uma característica de Deus, enquanto o próprio Deus não diz ser aquilo que nós dizemos. Onde o próprio Deus não diz ser encontrado naquilo que nós dizemos que Ele é encontrado. Então, conhecer a Deus, primariamente, você precisa se relacionar com Ele. Se você não tem uma vida com Deus, de um relacionamento por meio da leitura das Escrituras, por meio da meditação nessa palavra, por meio da oração,
das práticas espirituais, você então não pode dizer em momento algum que você conhece Deus. Práticas espirituais englobam não apenas leitura bíblica, oração, jejum, como nós conhecemos. Engloba obediência aos mandamentos, que é o que a sequência do texto diz. Se você diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Consequentemente, você está quebrando mais um mandamento. Consequentemente, quebrando o mandamento, você se torna culpado de todos. Então, conhecer o Evangelho significa relacionar-se com o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, a figura de Deus Pai, por meio da ação do Espírito Santo. Mas significa também corresponder ao que o Evangelho diz que nós devemos ser, ao que o Evangelho diz que nós devemos fazer, ao que o Evangelho diz que nós devemos sentir. Do contrário, não tem conhecimento de Evangelho, não tem vida cristã. Então a gente precisa fazer essas avaliações, porque vai chegar um determinado momento em que Jesus diz, lá no Sermão do Monte, em que algumas pessoas vão dizer para ele, Senhor, mas em teu nome nós fizemos. Mas o Senhor Jesus vai falar algo que é desesperador quando não se tem a confiança em Deus, que é do seguinte, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É triste nós pensarmos que podemos viver uma vida de atividades na igreja, de serviço social, de intercessão por algumas pessoas, mas é triste pensarmos que no fim, a falta de um relacionamento sincero com Deus pode nos levar, então, a ouvir essas duras palavras do Senhor Jesus. Eu não te conheço. Aí é um outro ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é a ideia. Você diz conhecer o Evangelho, e a partir do momento em que você busca conhecer o Evangelho, você busca também se deixar ser conhecido pelo Evangelho. Você se deixa mexer em coisas que muitas vezes a gente não gosta, em questões passadas, em pecados que nos levam ao conforto. A gente não deixa Deus mexer em nosso temperamento, a gente não deixa Deus mexer em nossa personalidade, a gente não deixa com que o Evangelho conheça essas nossas características e as mude, de maneira que a gente possa então corresponder ao que o Evangelho diz, que nós devemos então apresentar diante de Deus. Então, conhecer a Deus envolve isso, guardar os mandamentos, nos relacionarmos com Ele, correspondendo às expectativas que Ele tem sobre nós, e então nos deixando conhecer pelo Evangelho, apresentando o nosso coração diante de Jesus, que é o Evangelho, dispostos para que Ele faça as mudanças necessárias. São mudanças que muitas vezes a gente não percebe que precisam ser feitas, mas como nós temos estudado recentemente, é a ideia de uma mudança de dentro para fora. O Evangelho, ele não quer só que você tenha práticas bonitinhas. Ele não quer só que as pessoas olhem para você e te vejam como exemplo de pai, como exemplo de profissional, como exemplo de filho. O Evangelho quer que o seu coração seja moldado dia após dia, para que o seu interior se relacione com o Senhor de fato, em verdade, em entrega total, porque aí sim, você se entregando totalmente, deixando que o Evangelho te conheça e te transforme, aí sim você poderá dizer, eu conheço o Senhor. E responder à pergunta que recentemente eu fiz para o pastor Carlinhos, vendo uns vídeos assistindo uns vídeos de ateus, eles apresentam muitos argumentos pelos quais eles dizem não crer em Deus. E eu fiquei me perguntando, por que eu acredito em Deus? Como que eu posso, então, expressar em palavras, argumentar a minha crença em Deus? E aí, no mesmo dia, eu encontrei com o pastor Carlinhos e eu fiz a pergunta para ele. Por que você acredita que Deus existe? E ele me respondeu o seguinte, porque de manhã eu falei com ele e ele falou comigo.
Se você fala com Deus, e se Ele fala com você, você está então conhecendo o Evangelho e deixando com que o Evangelho te conheça, para que você seja transformado à imagem de Cristo. Seguindo então na sequência do texto que diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Enquanto nós conhecemos o Evangelho, somos aperfeiçoados no amor de Deus. E com isso nós podemos então saber que estamos nele. Porque então, quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Qual que é a ideia então? Eu conheço o Evangelho, eu me deixo ser conhecido pelo Evangelho, e o Evangelho é o modelo para que eu possa então andar, viver os meus dias aqui na terra, de uma forma que agrade ao Senhor. Eu acho muito interessante a paráfrase do Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem. Ele diz assim, traduzindo esse texto, ou melhor dizendo, parafraseando esse texto: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. O que nós lemos aqui no texto, esse também deve andar como ele andou, Eugene Peterson parafraseia dessa forma: deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Avaliando-se sinceramente, à luz do Evangelho, deixando ser conhecido pelo Evangelho, você pode dizer que você tem vivido a sua vida como Jesus viveu a dele? Você pode dizer que a vontade do Pai é a sua comida e a sua bebida? Ou melhor, a sua comida? Você pode dizer que você não tem repouso, mas mesmo assim se agrada em fazer a vontade do Pai? Mesmo assim se eleva a Ele em oração dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor tem manifestado grandes coisas através de mim? No sofrimento, você consegue olhar como Jesus olhou, dizendo: Senhor, eu sinceramente gostaria que passasse isso, mas que a vontade do Senhor seja feita. Você pode dizer que você tem vivido o tipo de vida que Jesus viveu? Porque essa ideia de andar é justamente essa passagem, ou melhor dizendo, esse comportamento, um estilo de vida. O seu estilo de vida aponta para o estilo de vida de Jesus Cristo, ou aponta simplesmente para esse sistema e as práticas que nós temos visto tão corriqueiras e muitas vezes desanimadoras no nosso meio, no meio desse mundo? E aí a gente avalia: beleza, Mateus, então você me deu uns exemplos de como Jesus viveu, mas o que mais? Jesus, ele foi a ponto de morte. Não simplesmente porque ele queria ser um militante, um servo de partidos políticos ou de pensamentos filosóficos. Ele entregou a sua vida porque ele amava a Deus, ou ele ama a Deus, acima de todas as coisas. Ele entrega a sua vida em amor àqueles que hoje podem ser chamados seus irmãos. Certa vez, num estágio, eu pregando sobre o texto de João 13, eu perguntei para os irmãos: irmãos, se você estiver aqui voltando para sua casa, subindo a rua, você vê um de seus irmãos no meio ali sendo assaltado, e o bandido armado e ameaçando o seu irmão de morte, o que você faz? Rapidamente, uma senhora, com toda a sabedoria, disse assim: eu me escondo, eu corro. E eu fiquei pensando que tipo de evangelho, então, nós temos vivido. Se nós não temos capacidade de nos sacrificarmos pelos nossos irmãos. Se nós não temos capacidade de ouvir esse chamado. Se você então conhece o Evangelho, se você conhece a figura de Deus de uma maneira pessoal e relacional,
se você corresponde então aos mandamentos, você então deve viver a sua vida como Jesus viveu. Do contrário, você não conhece o Evangelho. Você criou um Evangelho para si. E isso não é incomum, porque os Gálatas estavam caminhando para um outro Evangelho de forma muito rápida. E Paulo chama a atenção deles. Me admira que vocês estejam passando tão rápido do Evangelho para outro Evangelho, que na verdade não é outro Evangelho. Então nós corremos risco de, bombardeados por tantas informações e alimentados por convicções tão firmes, de criarmos um Evangelho que não tem nada a ver com as Escrituras. O desafio para nós então, irmãos, devemos conhecer o Evangelho como ele é. Sabe por quê? Quando nós olhamos para as figuras bíblicas, nós percebemos que elas conheciam a Deus. Vamos pensar em Adão e Eva. No momento em que eles pecam, em que eles desobedecem, o conhecimento de Deus os leva ao quê? À vergonha, ao esconderijo. Por quê? Porque eles sabiam que o Evangelho, ou melhor, que o Deus do Evangelho, que se manifesta como Evangelho um pouco mais à frente, mas eles conheciam a Deus e sabiam que Deus tinha total direito de retribuí-los com a morte. O Evangelho não prega de que os seus pecados não são punidos. Eles são punidos sim, Adão e Eva receberam isso e hoje eu e você experimentamos esse castigo também. Vamos olhar para Davi? Davi, quando ele peca, o que ele faz? Quando é então confrontado por um servo de Deus, Natã. Senhor, pequei contra ti e contra ti somente. Ele se lamenta, ele chora, porque ele sabe que ele ofendeu a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade do Evangelho, a santidade do nosso Salvador, a santidade do nosso Redentor. Nós não podemos nos acomodar em dizer, eu conheço o Evangelho, eu observo os mandamentos, mas quando eu peco eu não sinto nada. Meu irmão, você não conhece o Evangelho. E nós podemos caminhar até mesmo para as figuras dos profetas, homens escolhidos por Deus, levantados por ele para levar a mensagem muitas vezes de condenação, de dureza. Esses próprios homens reconheciam a sua condição de pecadores diante do Deus Santo. Quando eles iam orar pelo povo, eles oravam por si e pela casa de seus pais. Senhor, perdoe o povo, perdoe a mim, perdoe a casa de meu pai, porque todos nós pecamos. O Evangelho te leva a reconhecer que você precisa do perdão do Senhor, que você precisa se relacionar com Ele e corresponder ao Evangelho, corresponder aos mandamentos. Do contrário, você não conhece o Evangelho. Se você vive uma vida de comodidade, pensando que está tudo certo, que você é uma pessoa muito boa e que você não precisa então se envolver com questões ou com igreja ou qualquer coisa do tipo, meu irmão, ou pessoa, não sei se é irmão, eu quero te dizer o seguinte, você precisa se posicionar e entender que o conhecimento do Evangelho te leva a práticas que você, no momento, rejeita. Te leva a ter comunhão com os irmãos. Te leva a ter comunhão com o Pai. Te leva a amá-lo acima de todas as coisas, acima dos seus prazeres, acima das suas personalidades, acima daquilo que você mesmo afirma de si. Não, mas eu sou assim mesmo. Não, mas fulano está comigo, sabe que eu sou assim. Não, mas meu filho tem que entender que eu sou duro mesmo. Meu irmão, conheça o Evangelho. Deixe-se conhecer pelo Evangelho. Não, mas é difícil. Lá na minha faculdade, na minha escola, na minha família, a influência é muito forte, eu não consigo resistir. Conheça o Evangelho. O texto que o pastor Maurício tem citado muito nos últimos dias e que ficou muito famoso também no Brasil todo, é o de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque conhecer a verdade que é o Evangelho. E deixe com que essa verdade
acabe com todas as suas mentiras e te transforme à semelhança de Cristo, para que você possa então viver o seu estilo de vida de acordo com o estilo de vida dele. É isso, irmãos. Precisamos então deixar com que o Senhor nos conforme à sua imagem, nos conforme à verdade do Evangelho, para que então possamos dizer: eu conheço a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem o alcance do Senhor, as estratégias do Senhor, e eu sei que todo o resultado que será colhido aqui, ele provém do Senhor. Por isso eu me humilho diante de Ti, por reconhecer que não sou nada, por reconhecer que assim como eu preguei para os meus irmãos, eu também preciso dia após dia me deixar ser conhecido pelo Evangelho, para que o meu eu não fale mais alto em momento algum, para que eu seja mais paciente, para que eu domine mais a mim mesmo, para que eu possa então, Senhor, me agradar mais do Senhor e cumprir o que o texto de Efésios diz, que quando somos então filhos da luz, vivemos como filhos da luz e fazemos aquilo que é agradável ao Senhor. Ajude a mim, Pai, ajude aos meus irmãos, para que a gente se conforme ao Evangelho, para que a gente conheça o Evangelho e então busque ser conhecido por Ele, sermos conhecidos, para que o Senhor possa fazer as transformações que nós precisamos. Obrigado, Pai, por não desistir de nós e por nos dar mais uma oportunidade de nos arrepender e confessar os nossos pecados. Nos perdoe, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos amados, que estão em suas casas agora, com esse clima maravilhoso que o Senhor nos proporcionou hoje. E nós aqui mais uma vez, juntos em espírito, para buscarmos a presença desse Deus maravilhoso. A distância, glória a Deus que a distância não limita Deus. Nosso Deus, Ele sempre é o Todo-Poderoso. Quando eu vou orar, particularmente, eu gosto de me embasar em algum texto da Palavra de Deus que vai me ajudar a crer um pouco mais naquilo que eu vou dizer para Deus. Eu me lembro bem, um pregador, não tenho certeza se foi o Dr. Shed, ele diz que quando nós vamos à presença de Deus, é algo muito sério, é algo muito importante, porque Deus vai nos ouvir. Nós vamos parar Deus ali por um tempo, e Ele então vai nos ouvir. Então eu quero ler um texto aqui, que vai nos embasar nessa oração de agora, que está lá em Apocalipse, capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E então esse texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Olha o que tinha com esse anjo. Ele veio com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se
para tocar. As orações são nossas, porque aqui o texto está falando que são dos santos. Quem são esses santos? São aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue. E esses somos nós. Então, a nossa oração, ela tem muito valor e muita importância diante de Deus. Por isso nós estamos aqui, nesse momento de oração. Primeiro, nós vamos fazer um clamor pelo nosso Brasil. Hoje, alguns dias atrás, estamos vivendo momentos difíceis na política do Brasil. Eu creio que a política no Brasil, ela está mais séria do que o próprio coronavírus. Então, nós precisamos clamar. E nós sabemos que aqui também tem outros personagens, além do santo. Tem o próprio Jesus, o próprio Deus, e tem também os anjos. E os anjos, eles são seres espirituais, mensageiros a serviço de Deus. E os anjos, então, recebem ordem de Deus, ele ouve as orações, Deus então ordena aos anjos, e os anjos então vêm a serviço de Deus. E nós precisamos clamar a Deus, para que tenha misericórdia da nossa nação, para que repreenda os principados e potestades e os dominadores. Feche seus olhos. Eu não vou falar o nome do político que você vai orar, Deus vai tocar no seu coração para quem você deve orar. Hoje nós temos um novo ministro no nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia. Hoje nós temos que clamar muito pelo nosso presidente, pois a gente tem visto ele muito abatido, né? Porque a pressão é muito forte. Então nós sabemos que existe uma força muito grande tentando reger no nosso Brasil, mas nós cremos que o nosso Deus é maior. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa nação diante do Senhor. Pai querido, porque nós cremos que o Senhor é o único que tem um altar, que tem um fogo que não se apaga. E um fogo, ó Deus querido, consumidor. E nós sabemos que o Senhor é o único Deus que ouve o clamor dos seus santos, que somos nós. Por isso nós estamos indo diante de Ti, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Que o Senhor repreenda todos os principados e potestades, todos os dominadores que tentam contra o nosso povo, que tentam contra a nossa nação. Pai querido, eu apresento agora esse novo ministro, ó Deus, que está tomando posse. Pai querido, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ele. Dê a ele um coração temente. Pai querido, quantos dos brasileiros estão, ó Deus, sobrecarregados, ó Pai, por causa de uma política suja, meu Deus querido, por causa de uma política carnal. Pai, tem misericórdia, Pai. Olha para os santos do Senhor na face da terra, Pai. Olhe para a igreja do Senhor, ó Pai, que tem sido oprimida, meu Deus querido, nesses últimos tempos, ó Pai. Deus de amor, em nome de Jesus, repreenda o opressor, Pai. Deus querido, faça, Pai, um rebuliço, ó Deus, e transforma todas as maldições em bênçãos, ó Pai. Bênçãos para os filhos do Senhor. Traga, Pai, refrigério na alma da tua igreja, na alma do teu povo, meu Deus. Nós estamos, ó Deus querido, todos, ó Deus, na mesma situação. Nos ajude, nos abençoe, é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos na nossa campanha. Nós temos também alguns pedidos de oração que nos foi passado. E nós vamos continuar com a nossa campanha. Lembra que eu disse, por tempo indeterminado? Não sei se até quando acabar essa quarentena ou se vai haver necessidade de mais. Eu creio que o Senhor vai colocar no nosso coração. Até então, Deus tem dito para nós, continue a clamar. O relógio de oração, Deus tem colocado no coração da Marise, também como líder de intercessão. Continue a clamar. Ontem eu conversando com o Maurício também, ele diz, temos que continuar a clamar, nós não podemos baixar guarda, nós estamos em tempo de guerra, guerra espiritual. Então nós temos aí esses motivos, nós temos o motivo da enfermidade que tem assolado a humanidade, não sabemos quantas enfermidades emocionais vai surgir depois dessa quarentena, quantos psicológicos, né, vão ser afetados aí na humanidade.
quantos motivos vai ter aí de problemas familiares que nós vamos interceder, continuar intercedendo. Não sabemos aonde a enfermidade vai atacar, na alma, no corpo, não sabemos. Vamos então estar orando pelos enfermos da nossa igreja, continue orando pelo meu pai. Ele deu uma melhorazinha esses dias, está mais fortinho, esses dias estava muito fraco, mas Deus tem estado conosco, presente e fiel todos os dias, todos os dias. Continuar orando pela irmã Preta, irmã Hilda, que está em casa. Vamos continuar orando pelo pai da irmã Sandra, que está na UTI até hoje, precisando das nossas orações. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos idosos, irmã Neida, irmã Helenita, irmã Maria Martins. Vamos clamar ao nosso Deus, porque Ele tem o remédio que cura toda a enfermidade. Pai de amor, em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos irmãos, ó Pai, aí nos seus lares, ó Deus, outros no hospital, Senhor, que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, sobre os seus familiares também, trazendo consolo, meu Deus. Coloco, ó Deus, a mãe da Vanderleia também diante do Senhor. Pai querido, estamos, ó Pai, em prontidão, em oração, em favor dos nossos irmãos, ó Pai, sempre lembrando deles nas orações, ó Pai. Sei, ó meu Deus querido, que o Senhor pode enviar o anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, para trazer a bênção, ó Deus, a cada um deles, ó Pai. Deus de amor, em nome de Jesus, que a nossa igreja receba o milagre do Senhor, milagre de cura, meu Deus. Eu coloco, ó Pai, o meu pai, o Maurício, diante do altar do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, os órgãos que tem esses corpos, ó Pai, o que precisa, Pai, nesses órgãos. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor, Pai, é o nosso tanque de Betesda, Pai, o qual nós podemos mergulhar e receber a cura, Pai. O Senhor, ó Deus querido, é quem pode derramar o bálsamo do Senhor, ó Pai, e sanar toda a enfermidade, Pai. Pai, tenha misericórdia da tua igreja, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Vamos continuar. Lembram que nós estamos intercedendo também pelos nossos jovens que estão desviados? É preocupante. Nessa quarentena a gente tem se preocupado, porque a gente percebe que essa pregação que o pastor Mateus trouxe hoje é muito séria e importante na vida do cristão. Será que realmente nós conhecemos a Deus? Será que nós sabemos mesmo o que entristece Deus e o que não entristece Deus, o que alegra Deus? A gente sabe que muitos deles estão perdendo o seu tempo, às vezes em coisas não edificantes. Vamos orar ao Senhor. Se você tem orado por um parente seu que não é cristão, coloque ele agora diante do Senhor, para que ele volte aos caminhos do Senhor. Deus, desde o início, Deus apresentou um jovem para eu orar por ele aqui na igreja. No final eu vou revelar quem é, e hoje eu entendo um pouco porque Deus me deu o nome dele, para interceder mesmo por ele. Vamos então todos clamar ao Senhor, e hoje é o nosso dia de campanha. Escolhe um horário na madrugada. Vou falar novamente, irmãos. Vamos estar orando. Não vamos baixar a guarda. Vamos estar com a espada desembainhada. Momento de luta e de guerra. Feche os seus olhos. Ore então pelo seu parente que está desviado. Paizinho querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos sim, ó Pai, esses jovens, ó Deus, que às vezes estão se encantando com os passarinhos lá fora, Pai. Deus querido, tenha misericórdia deles, ó Deus. Pai, traga eles de volta para a casa do Senhor, ó Pai, para o momento com o Senhor, devocional, ó Pai, para o momento de oração, para o momento de leitura da Tua palavra, meu Deus. Pai querido, tenha misericórdia, estenda a Tua poderosa mão, ó Pai, sobre o lar de cada um dos meus irmãos que tem alguém que está desviado, ó Pai. Deus de amor,
fale ao coração deles, ó Pai. Deus, aonde eles estiverem, ó Pai, que o Senhor possa trazer eles, ó Pai, pela tua mão forte, pelo teu braço forte, Pai. Não sabemos que situação o Senhor vai usar para trazê-los de volta à casa do Senhor. Tira eles da lama do pecado, Pai. Tire eles da cegueira espiritual, Pai. Deus de amor, que a palavra do Senhor seja revelada ao coração deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que esses tempos que estamos vivendo agora, Pai, possa ser momento, ó Pai, em que o Senhor vai se revelar a eles, ó Deus. Tenha misericórdia. Muitos são jovens, muitos já são, ó Deus, pai de família, mãe de família. Tenha misericórdia, meu Deus, e ouça o nosso clamor, ó Pai. Ajude os nossos irmãos, ó Pai, que muitas vezes estão frios, ó Pai, com respeito às coisas do reino, ó Deus. Tenha misericórdia, é o que nós temos a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Temos aqui alguns pedidos de oração que nos foi passado. Estamos deixando o momento de oração por último, porque às vezes acontece quando estávamos fazendo ele primeiro, chegava no final, muitas pessoas colocavam os seus pedidos. Aí nós estamos invertendo. Então, nos foi passado aqui, continuar orando pelo Arley, irmão da irmã Flaviane, filho da irmã Miriam. Então, vamos continuar orando por ele. A irmã Dionésia também pede oração pelo Raimundo, por saúde. A irmã Elidicélia também pede oração por ela, está muito angustiada, que Deus possa te confortar, irmã Elidicélia, que o Senhor possa te dar vitória. Eu imagino um pouco do que você tem passado, nós sabemos que não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus nos foi dado para nos confortar, nos ajudar, nos fortalecer, amém? A Marlene também pede oração pelos seus filhos, pela Débora, pelo André Felipe. Eu quero dizer particularmente, Marlene, eu tenho orado pelos seus filhos, pela Débora, pelo André, sempre me lembro deles nas minhas campanhas, nas minhas orações, e eu creio piamente que o Senhor há de fazer um rebuliço, o Senhor vai trazê-los em nome do Senhor Jesus. Eu creio que onde eles estiverem agora, o Espírito Santo de Deus há de tocar na vida deles. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos que estão aqui, Mateus vai estar orando pela Elidicélia, que é filha da irmã Ivani. A Flaviane vai estar orando a Débora. A Raiele vai estar orando pelo André Felipe. A Ivana vai estar orando pela saúde do Raimundo. E eu vou estar orando pelo Arley. E você aí em casa, escolhe um desses pedidos e ore também. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor esteja agora sobre o Arley, aonde ele estiver, Pai. Deus de amor, que o Senhor toque no coração dele, ó Pai. Se o problema dele é uma questão de saúde física, Pai, que o Senhor esteja provendo na vida dele. Mas se a questão dele mais séria é espiritual, meu Deus querido, que o Senhor trabalhe naquela vida, trabalhe naquela mente, naquele coração, ó Pai. Ajude este homem, meu Deus querido, a enxergar, tira a trava dos olhos dele, ó Pai. Tira toda a cegueira espiritual, meu Deus querido. Pai de amor, é para a tua honra e para a tua glória que nós clamamos, ó Pai. Apresentamos esses pedidos agora diante de ti. Visita cada um dos nossos irmãos que fizeram esse pedido. Sustenta, Pai, a nossa fé. Pai, visita o coração da irmã Elidicélia. Dá uma graça sobre aquele coração em nome de Jesus, Pai. Deus querido, abençoe também o Raimundo na sua saúde, Pai. Tenha misericórdia dele nesta noite. Deus, eu não sei exatamente qual é o seu problema, mas o Senhor conhece muito bem. Visita ele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, eu apresento também, ó Deus, o André Felipe e a Débora, Pai. Deus, tenha misericórdia desses jovens, ó Deus. Ajude eles, ó Pai, porque eu tenho certeza que eles estão precisando da ajuda do Senhor. Visite eles aonde eles estiverem agora nesta noite, Pai. Deus de amor, que esses pedidos sejam entregues no altar do Senhor, ó Pai. E que o Senhor, por misericórdia, incline o teu ouvido, meu Deus, a esses pedidos de oração e estenda a tua mão de poder, ó Pai. Nos abençoe como igreja.
igreja, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Pai querido, visite agora cada um dos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando esta live, Pai. E os que ainda vão ver, ó Pai, vão assistir em outro momento, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale com cada um deles, Pai. Ajudando cada um deles nas suas dificuldades, nas suas lutas, ó Pai. E nos ajude a atravessar este Jordão e cantar o hino da vitória do outro lado, Pai. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, ficam na paz do Senhor Jesus, tenham um sono abençoado e que o Senhor te recompense para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém.